Quando ouvi meu nome ecoar dentro da caverna, eu soube que não era um pedido. Ela não queria me matar. Não queria me possuir. Ela precisava de algo muito pior. Se você ficar até o final, vai entender por que algumas espécies só sobrevivem quando um humano desaparece para sempre. Eu achava que criaturas míticas viviam escondidas. Mas ela vivia esperando. Não me perseguiu. Não me capturou. Ela apenas me chamou, como se já soubesse que eu viria. Capítulo 1 – A Marca. A primeira coisa que mudou não foi o mundo. Foi o meu corpo. Acordei com a sensação de que algo havia se movido dentro de mim durante a noite, como se meus músculos tivessem sido reposicionados sem minha permissão. Não era dor. Era pior. Era reconhecimento. Meu peito subia e descia rápido demais, e por alguns segundos eu tive a certeza absurda de que não estava respirando sozinho. Nos sonhos, eu não via imagens completas. Eram fragmentos. Um ambiente escuro, úmido, pulsando como se estivesse vivo. Uma presença feminina, sempre fora do foco, nunca totalmente visível. Ela não falava comigo como alguém fala com outra pessoa. A voz surgia dentro da minha cabeça, baixa, calma, avaliando. Como se estivesse lendo um relatório que só dizia respeito ao meu corpo. Quando despertei pela terceira noite seguida, percebi algo diferente na pele do meu abdômen. Linhas finas, quase imperceptíveis, como marcas antigas que sempre estiveram ali e eu só agora fosse capaz de enxergar. Passei a mão várias vezes, tentando convencer meu cérebro de que era apenas impressão. Mas meu corpo reagiu. Um arrepio profundo, involuntário, percorreu minha espinha, não de frio, mas de alerta. Durante o dia, comecei a sentir uma pressão estranha atrás dos olhos, como se estivesse sendo observado de muito perto. Não importava onde eu estivesse. Rua, casa, trabalho. A sensação não vinha de fora. Não havia ninguém me encarando. Era como se algo estivesse, medindo. Calculando. Eu sentia meu coração acelerar sem motivo, minha respiração mudar de ritmo, minhas mãos suarem, reações que vinham antes de qualquer pensamento consciente. Na quarta noite, o sonho foi diferente. Mais longo. Mais claro. Eu estava de pé, nu, mas sem vergonha alguma, em um espaço amplo e escuro. O chão parecia respirar sob meus pés. E então ela se aproximou. Alta demais. Elegante demais. Seu rosto era belo de um jeito que causava desconforto, como se cada traço tivesse sido calculado para gerar aceitação. Seus olhos me atravessaram sem curiosidade, sem desejo, apenas certeza. Ela não perguntou quem eu era. Disse apenas: "Você responde bem." Acordei gritando, com o corpo inteiro rígido. Meu coração parecia querer sair do peito. Tentei me levantar, mas minhas pernas falharam por alguns segundos, como se tivessem esquecido a própria função. Foi nesse momento que percebi o detalhe mais perturbador de todos: meu medo vinha depois. Primeiro, meu corpo reagia. Só depois minha mente entrava em pânico. Naquela manhã, eu soube. Não estava ficando louco. Estava sendo marcado. E o pior não era o medo crescente. Era a sensação clara, instintiva, impossível de ignorar. De que aquilo não estava acontecendo agora. Estava apenas começando a ser percebido. Capítulo 2 – A aparição. Não houve som antes dela surgir. Nenhum passo. Nenhum deslocamento de ar. Ela simplesmente estava ali. Eu havia acordado no meio da noite com aquela mesma pressão atrás dos olhos, mais intensa do que nunca. A sensação de estar sendo observado não vinha mais de todos os lugares, vinha de um ponto específico do quarto. O canto mais escuro, onde a luz da rua não alcançava. Meu corpo percebeu antes de mim. Os músculos se contraíram, a respiração travou, e um arrepio percorreu minha pele como um aviso tardio. Quando meus olhos finalmente conseguiram focar, eu a vi. Ela não avançou. Não ameaçou. Não demonstrou qualquer tipo de hostilidade. Era alta demais para caber naquele espaço, mas ainda assim parecia perfeitamente acomodada, como se o ambiente tivesse se ajustado à presença dela. Seu corpo era esguio, elegante, com proporções que faziam sentido demais para serem humanas. A pele pálida refletia a pouca luz de forma suave, quase bonita, e isso foi o que mais me perturbou. Nada nela parecia feito para assustar, e ainda assim, tudo em mim gritava perigo. Seu rosto era belo. Não de um jeito comum, mas de um jeito calculado. Simétrico demais. Calmo demais. Os olhos escuros me observavam sem piscar, não com curiosidade, mas com confirmação. Como se estivesse conferindo algo que já sabia. Quando nossos olhares se cruzaram,
Senti um peso estranho no peito, uma reação física imediata, como se meu corpo tivesse sido reconhecido. Tentei falar. Não consegui. Minha garganta se fechou, minhas mãos tremiam sem controle, e mesmo assim ela permaneceu imóvel. Não precisava se mover. Não precisava se impor. A dominação não vinha do gesto, vinha da certeza absoluta que ela transmitia. A certeza de que aquele encontro não era um acaso, era consequência. Quando ela falou, não houve eco. A voz não atravessou o ar. Ela simplesmente surgiu dentro de mim. Baixa. Serena. Sem emoção alguma. Você serve. 2 palavras. Nada mais. No instante em que eu vi aquilo, meu corpo reagiu de forma absurda. Meu coração desacelerou, como se tivesse recebido uma ordem contrária ao pânico. A respiração se ajustou sozinha. Era como se alguma parte profunda de mim tivesse entendido a frase antes mesmo de sentir medo. E isso me apavorou mais do que qualquer grito ou ameaça. Ela não explicou. Não repetiu. Não esperou resposta. Virou-se lentamente e caminhou em direção à escuridão do quarto, sendo engolida pelas sombras como se nunca tivesse estado ali. Quando dei por mim, estava sozinho outra vez. O silêncio voltou. O quarto parecia normal. Pequeno. Seguro. Mas eu não era mais. Porque naquele momento eu entendi algo que me fez sentar na cama, suando frio, com o coração finalmente disparando de terror. Ela não veio me encontrar. Veio apenas confirmar. E o medo que tomou conta de mim não era de ser atacado. Era de ter sido aceito. Capítulo 3, A tentativa de fuga. Eu não esperei o amanhecer. Peguei o que consegui com as mãos ainda trêmulas, joguei qualquer coisa dentro de uma mochila e saí de casa sem olhar para trás. Não houve planejamento. Não houve lógica. Era apenas a necessidade primitiva de colocar distância entre mim e aquele lugar, como se quilômetros pudessem desfazer o que tinha sido dito. Enquanto caminhava rápido pela rua vazia, eu esperava sentir algo. Um peso nas costas. Um passo atrás de mim. Um som diferente. Mas não havia nada. Nenhuma perseguição. Nenhum sinal dela. O mundo seguia normal demais, e isso me deixava mais inquieto a cada quarteirão percorrido. Entrei no primeiro ônibus que apareceu, sem sequer ler o destino. Sentei no fundo, respiração curta, observando cada rosto ao meu redor. Pessoas comuns. Conversas comuns. Tudo parecia cruelmente normal. Ainda assim, meu corpo não relaxava. O coração batia em um ritmo errado, como se estivesse sincronizado com algo que não era meu. Fechei os olhos por um segundo, e a sensação voltou. A mesma pressão atrás dos olhos. A mesma consciência de estar sendo avaliado. Abri os olhos de imediato, o peito apertado. Olhei ao redor. Nada havia mudado. Mas dentro de mim, algo já sabia. Não importava para onde eu fosse. Aquela presença não precisava me seguir. Ela não se movia como eu. Não ocupava espaço da mesma forma. Desci do ônibus antes do ponto final e continuei andando, agora sem direção, atravessando ruas, becos, avenidas. Cada tentativa de escolha parecia falhar. Caminhos se repetiam. Placas apontavam para lugares que eu jurava já ter visto. Era como se a cidade estivesse me devolvendo a mim mesmo, dobrando-se sobre o mesmo percurso invisível. Quando tentei ligar para alguém, a chamada caía. Sempre. Não importava o número. Quando tentei pedir ajuda a um estranho, as palavras não saíam. Minha boca se movia, mas a voz não vinha. O mundo não me impedia de fugir, apenas não respondia às minhas tentativas. Foi então que eu entendi. Ela não precisava me caçar. Não precisava me vigiar. Não precisava me punir. A escolha não estava presa a um lugar. Estava presa a mim. Parecido com uma epifania cruel, a certeza surgiu inteira, pesada, impossível de ignorar. Fugir não cancelava nada. Não quebrava a marca. Não anulava o que meu corpo já tinha aceitado antes da minha mente. Parei no meio da calçada, cercado por pessoas que passavam sem me notar, e senti o medo se transformar. Já não era pânico. Era algo mais fundo. Um terror silencioso, existencial, de compreender que a liberdade que eu tentava exercer nunca esteve realmente disponível. Ela não me seguia porque não precisava. Eu podia correr o quanto quisesse. O mundo já sabia para onde eu deveria voltar. Capítulo 4. A verdade biológica. Ela voltou quando eu parei de correr. Não apareceu de forma abrupta desta vez. O ambiente simplesmente mudou. As luzes ao meu redor pareceram perder intensidade, os sons ficaram distantes, abafados, como se eu estivesse submerso.
Meu corpo reconheceu a transição antes que minha mente pudesse questionar. As pernas enfraqueceram. A respiração ficou lenta. Não por medo, por adaptação. Eu estava em um lugar que não obedecia às mesmas regras. Ela estava à minha frente, imóvel, observando-me com a mesma calma absoluta. Não havia raiva por eu ter tentado fugir. Não havia reprovação. Apenas paciência. A paciência de algo que sabe que o tempo trabalha a seu favor. Pare de resistir, a voz surgiu dentro de mim, firme, sem dureza. A resistência não altera a função. Quis gritar. Quis negar. Mas meu corpo permaneceu parado, atento, como se estivesse pronto para ouvir algo importante demais para ser interrompido. Ela começou a explicar sem rodeios. Disse que a espécie dela estava acabando. Não como um evento futuro, mas como um processo já avançado. Um colapso lento, silencioso, que vinha acontecendo há gerações. Os corpos ainda nasciam, mas não se sustentavam. As crias vinham ao mundo incompletas, fracas, incapazes de carregar aquilo que as tornava, elas. Enquanto falava, imagens surgiam na minha mente. Não eram lembranças minhas. Eram registros. Corpos pequenos demais. Olhos que não se abriam. Respirações que falhavam. A falha não era emocional. Era biológica. Nós nos tornamos incompatíveis conosco mesmas, ela continuou. A linhagem perdeu estabilidade. Foi então que ela falou dos humanos. Nem todos. Nunca todos. Apenas alguns. Corpos específicos. Combinações raras. Compatibilidades que surgiam de forma imprevisível, espalhadas ao longo das gerações humanas como uma possibilidade adormecida. Eu senti um frio profundo no estômago quando compreendi o que aquilo significava. Eu não tinha sido encontrado. Eu tinha sido identificado. Ela se aproximou um pouco mais. Não invadiu meu espaço, meu corpo é que pareceu diminuir diante dela. Seus olhos analisavam detalhes invisíveis, reações internas, respostas químicas que eu não controlava. Você não é desejado, ela disse, sem crueldade alguma. Desejo é irrelevante. A pausa foi mínima. Precisa. Você é necessário. A palavra caiu dentro de mim como uma sentença biológica. Não havia julgamento moral ali. Não havia perversidade. Apenas constatação. Como um diagnóstico que não oferece tratamento alternativo. Eu entendi, naquele momento, o que mais me aterrorizou em toda aquela verdade. Eu não estava sendo escolhido por quem eu era, pelo que sentia ou pelo que queria. Eu estava sendo usado porque funcionava. Porque meu corpo respondia da maneira correta. Porque minha biologia dizia sim enquanto minha mente gritava não. Ela não precisava da minha permissão. Não precisava da minha aceitação. Precisava apenas que eu existisse. E enquanto eu sentia o terror crescer, pesado e sufocante, ela completou, com a mesma serenidade inabalável. A prole sobreviverá desta vez. Foi nesse instante que percebi que o foco nunca esteve em mim. Eu era apenas o intervalo entre uma extinção e o recomeço. E isso fez o medo ganhar uma nova forma, mais silenciosa, mais profunda. Mais definitiva. Capítulo 4. A verdade biológica. Ela voltou quando eu parei de correr. Não apareceu de forma abrupta desta vez. O ambiente simplesmente mudou. As luzes ao meu redor pareceram perder intensidade, os sons ficaram distantes, abafados, como se eu estivesse submerso. Meu corpo reconheceu a transição antes que minha mente pudesse questionar. As pernas enfraqueceram. A respiração ficou lenta. Não por medo, por adaptação. Eu estava em um lugar que não obedecia às mesmas regras. Ela estava à minha frente, imóvel, observando-me com a mesma calma absoluta. Não havia raiva por eu ter tentado fugir. Não havia reprovação. Apenas paciência. A paciência de algo que sabe que o tempo trabalha a seu favor. Pare de resistir, a voz surgiu dentro de mim, firme, sem dureza. A resistência não altera a função. Quis gritar. Quis negar. Mas meu corpo permaneceu parado, atento, como se estivesse pronto para ouvir algo importante demais para ser interrompido. Ela começou a explicar sem rodeios. Disse que a espécie dela estava acabando. Não como um evento futuro, mas como um processo já avançado. Um colapso lento, silencioso, que vinha acontecendo há gerações. Os corpos ainda nasciam, mas não se sustentavam. As crias vinham ao mundo incompletas, fracas, incapazes de carregar aquilo que as tornava, elas. Enquanto falava, imagens surgiam na minha mente. Não eram lembranças minhas. Eram registros. Corpos pequenos demais.
Olhos que não se abriam. Respirações que falhavam. A falha não era emocional. Era biológica. Nós nos tornamos incompatíveis conosco mesmas, ela continuou. A linhagem perdeu estabilidade. Foi então que ela falou dos humanos. Nem todos. Nunca todos. Apenas alguns. Corpos específicos. Combinações raras. Compatibilidades que surgiam de forma imprevisível, espalhadas ao longo das gerações humanas como uma possibilidade adormecida. Eu senti um frio profundo no estômago quando compreendi o que aquilo significava. Eu não tinha sido encontrado. Eu tinha sido identificado. Ela se aproximou um pouco mais. Não invadiu meu espaço, meu corpo é que pareceu diminuir diante dela. Seus olhos analisavam detalhes invisíveis, reações internas, respostas químicas que eu não controlava. Você não é desejado, ela disse, sem crueldade alguma. Desejo é irrelevante. A pausa foi mínima. Precisa. Você é necessário. A palavra caiu dentro de mim como uma sentença biológica. Não havia julgamento moral ali. Não havia perversidade. Apenas constatação. Como um diagnóstico que não oferece tratamento alternativo. Eu entendi, naquele momento, o que mais me aterrorizou em toda aquela verdade. Eu não estava sendo escolhido por quem eu era, pelo que sentia ou pelo que queria. Eu estava sendo usado porque funcionava. Porque meu corpo respondia da maneira correta. Porque minha biologia dizia sim enquanto minha mente gritava não. Ela não precisava da minha permissão. Não precisava da minha aceitação. Precisava apenas que eu existisse. E enquanto eu sentia o terror crescer, pesado e sufocante, ela completou, com a mesma serenidade inabalável. A prole sobreviverá desta vez. Foi nesse instante que percebi que o foco nunca esteve em mim. Eu era apenas o intervalo entre uma extinção e o recomeço. E isso fez o medo ganhar uma nova forma, mais silenciosa, mais profunda. Mais definitiva. Capítulo 6 – O que acontece com quem resiste. Eu achei que nada poderia ser pior do que o que eu tinha visto. Eu estava errado. Ela não me levou imediatamente para longe da câmara. Caminhou ao meu lado em silêncio, enquanto meu corpo ainda tremia, enquanto minha mente tentava desesperadamente se proteger do que havia acabado de compreender. O caminho parecia descer cada vez mais, como se estivéssemos entrando em camadas antigas do lugar, ou da própria história. O ar ficou mais frio. Mais pesado. Mais antigo. Foi ali que eu vi os restos. Não eram corpos inteiros. Não havia violência explícita, nem sangue espalhado. Eram fragmentos organizados. Objetos. Marcas. Indícios de existência humana interrompida. Um sapato gasto encostado em uma parede viva. Um relógio quebrado, ainda preso a um pulso que não estava mais ali. Tecidos humanos incorporados ao ambiente, como se o próprio lugar tivesse decidido absorvê-los. Meu estômago se revirou. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, imagens começaram a invadir minha mente. Não eram visões simbólicas. Eram memórias. Vi homens como eu. Acordando assustados. Tentando fugir. Gritando. Implorando. Alguns resistiam fisicamente. Outros se fechavam em silêncio absoluto. Vi tentativas desesperadas de negar o processo, de lutar contra o próprio corpo, de se destruir antes que pudessem cumprir a função. Nenhum conseguiu. Alguns enlouqueceram antes. As mentes se partiram como algo que não suporta uma pressão constante demais. Outros sobreviveram por mais tempo, mantidos vivos apenas porque ainda eram biologicamente úteis. Quando deixaram de ser, foram descartados sem cerimônia, sem julgamento. Eles resistiram. A voz dela surgiu dentro de mim, neutra, quase didática. A resistência produz falhas mentais. As memórias continuavam. Gritos silenciosos. Olhos vazios. Corpos ainda vivos com mentes ausentes. Homens que passaram a repetir frases sem sentido, presos em ciclos internos, incapazes de reconhecer o próprio nome. Eu levei a mão à cabeça, tentando interromper aquilo, mas meu corpo não obedecia direito. Cada imagem se cravava mais fundo, como um aviso cruel e definitivo. Foi então que eu entendi. A escolha nunca foi entre participar ou não. Nunca houve essa opção. A verdadeira bifurcação era outra, muito mais simples, muito mais desumana: sobreviver ou enlouquecer. Manter a mente funcional enquanto o corpo cumpria sua função, ou perder tudo antes que o processo terminasse. Olhei para ela com desespero, esperando encontrar qualquer traço de hesitação, de culpa, de reconhecimento da crueldade daquilo. Não havia nada. Apenas aquela calma eterna,
Aquela certeza absoluta de que o que estava acontecendo não era errado, apenas necessário. Você ainda está inteiro, ela disse. Isso é raro. A frase não foi um elogio. Foi um cálculo. E naquele momento, cercado por vestígios de homens que tinham tentado resistir, eu senti algo ainda mais aterrador do que o medo. A compreensão clara de que manter minha sanidade talvez fosse apenas mais uma etapa do processo. Uma etapa que me permitiria durar mais. E eu não sabia dizer se isso era uma bênção. Ou uma punição muito mais longa. Capítulo 7, O Ciclo. A compreensão não veio como um choque. Veio como cansaço. Depois de tudo que eu tinha visto, depois das memórias que não eram minhas, depois da certeza de que resistir só prolongava a dor, algo dentro de mim começou a ceder. Não de forma consciente. Não como rendição. Era mais parecido com quando o corpo aceita a água fria depois de tempo demais tremendo. Eu ainda sentia medo. Mas ele já não comandava. Foi nesse silêncio interno que eu entendi a verdade final. Simples demais para ser ignorada, cruel demais para ser negada. Quando o corpo aceita, a mente deixa de importar. Pensamentos, vontades, identidade, tudo isso era ruído diante da função que já estava em andamento. Ela percebeu antes de mim. Não precisou se aproximar. Não precisou tocar. Seus olhos se fixaram nos meus por um instante mais longo do que o habitual, e algo mudou na forma como ela me observava. Não havia mais avaliação. Não havia expectativa. A confirmação tinha sido feita. O processo está estável. A voz surgiu dentro de mim, quase distante. Você não será mais exigido como homem. A frase deveria ter trazido alívio. Mas foi o contrário. Porque logo em seguida veio a continuação, dita com a mesma serenidade implacável. Apenas como origem. Naquele momento, eu compreendi o significado real da palavra. Origem não é presença. Origem não é continuidade consciente. É apenas o ponto inicial de algo que segue sem você. Meu corpo ainda estaria ali. Funcionando. Respondendo. Mas aquilo que eu fui, já não era necessário. Vi as crias novamente, agora maiores, mais coordenadas, movendo-se pelo espaço com naturalidade inquietante. Elas não me observavam mais com curiosidade. Passavam por mim como se eu fosse parte da estrutura. Como uma parede antiga, um pilar esquecido. Algo que sempre esteve ali, mas que não exige atenção. Eu tentei me lembrar do meu nome. Ele veio fraco. Distante. Como algo que pertence a outra vida. Aos poucos, percebi que meus pensamentos estavam ficando mais curtos. Mais simples. O pânico já não encontrava espaço para crescer. A ansiedade não se completava. Meu corpo estava calmo, perigosamente calmo. Funcionando exatamente como precisava. Ela se afastou, caminhando em direção às sombras vivas daquele lugar, e eu soube que não voltaria. Não porque eu não fosse mais útil, mas porque eu já estava onde precisava estar. O ciclo não precisava mais da minha consciência. Enquanto a presença dela desaparecia, uma última certeza se formou dentro de mim, pesada e definitiva. Eu não fui escolhido para viver ali. Fui escolhido para começar algo. E quando novas vozes ecoaram ao longe, outras chamadas, outros nomes sendo sussurrados em sonhos que ainda não tinham começado, eu entendi que a espécie não estava apenas sobrevivendo. Ela estava se preparando. E eu, reduzido à função mais básica de todas, permaneci ali. Não como homem. Não como pai. Mas como o primeiro ponto de uma linhagem que agora seguia sem mim. O verdadeiro terror não foi perder a liberdade. Foi perceber que, no final, perder a mente foi exatamente o que tornou tudo possível. Eu sempre achei que o medo fosse um aviso. Mas ali, eu entendi. O medo é só uma reação inútil quando a escolha já foi feita. Ela não me queria vivo. Queria o que vinha depois de mim. Porque existem criaturas que não caçam corpos. Caçam possibilidades.